Vai mudar agora um pouquinho de assunto, porque o ministro do STF, o Cristiano Zanin, ele suspendeu a eleição indireta que iria escolher o governador do Rio de Janeiro para terminar o mandato e manteve o presidente do Tribunal de Justiça no comando interino do Estado. É o Kleber Rodrigues agora quem traz as informações para a gente ao vivo sobre essa mudança que a gente teve aqui. Um baita de um impasse nesse momento, né, meu querido? Bom dia para você, explica melhor isso pra gente. É um imbróglio, viu, Débora? Boa tarde, bom dia para você, bom sábado para quem nos acompanha. Até para a gente que cobre aqui a política fluminense, está cada vez mais difícil explicar essas movimentações desse xadrez que virou a política aqui no Rio de Janeiro. Agora, portanto, nós temos essa nova decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as eleições para esse mandato tampão e determinou que o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, permaneça à frente do Executivo, portanto, do governo do Rio de Janeiro. A gente lembra que o STF foi acionado pelo Diretório Estadual do PSD, que questiona o modelo de sucessão definido após a cassação do mandato de Cláudio Castro, a chapa eleita em 2022. O ministro Zanin apontou uma possível contradição entre o que foi estabelecido pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que prevê eleições indiretas, e precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Há um entendimento de que quando há uma vacância do cargo e de que essa vacância decorre de causa eleitoral e há mais de 6 meses restantes do fim do mandato, a substituição deve acontecer por meio de uma eleição direta, portanto, o voto da população, e não uma eleição indireta, quando os deputados escolhem o nome do sucessor, consequentemente, para assumir o mandato tampão. O Zanin pediu ainda que haja um destaque no julgamento que tramita no plenário virtual do STF e que discute as regras dessas eleições aqui no Rio. Hoje há uma maioria no plenário virtual por uma eleição indireta, mas esses votos podem ser revistos com esse pedido do ministro Zanin de destaque. No começo da semana, a gente lembra que o Tribunal Superior Eleitoral cassou e tornou inelegíveis a chapa de Cláudio Castro, eleita nas eleições de 2022, além do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, do União. Um dia antes do julgamento, Castro renunciou ao mandato e disse que focaria os esforços na pré-campanha ao Senado. O vice dele, que também foi cassado, o Thiago Pampolha, já não teve nenhum reflexo em relação a essa decisão, porque já tinha assumido uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Ele seria o primeiro dessa linha sucessória, então já não poderia assumir porque foi cassado e porque também ocupou essa vaga no TSE. O segundo na linha sucessória seria o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que foi preso recentemente, teve mandato cassado e, portanto, não pode assumir essa função. E aí nós temos Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, que é o nome que hoje ocupa o cargo máximo do Estado, portanto, essa vaga no Palácio Guanabara. Ele já realizou uma coletiva de imprensa no começo da semana, disse que não tem nenhuma pretensão política em relação às eleições aqui no Rio de Janeiro, que ele vai ocupar esse cargo para dar esses próximos passos em relação à eleição para o mandato tampão e que somente isso. E agora a gente fica aguardando, portanto, essas etapas que passam pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Tribunal de Justiça, uma vez que recentemente nós tivemos uma decisão aqui do TJ suspendendo as eleições na Alerj e da presidência da Alerj, consequentemente ali, para um possível sucessor em relação ao governo do Estado. São muitas nuances, a gente tenta explicar aqui, mas de fato hoje o tabuleiro está muito confuso e agora nós temos essa nova decisão que vem do ministro Zanin. Eu volto com vocês.